Só um minutinho. Então, vamos ler aqui a parte, dando continuidade à nossa leitura, à nossa aula, a nossa segunda aula de Teologia Sistemática. Leia para nós, Gil, a redenção em Cristo, a recuperação gradual da imagem de Deus. No entanto, é animador abrir o Novo Testamento e ver que a nossa redenção em Cristo significa que podemos, mesmo nesta vida, gradualmente crescer cada vez mais na semelhança de Deus. Por exemplo, Paulo diz que, como cristãos, temos uma nova natureza, que se refaz para o pleno conhecimento, sendo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, versículo 10. À medida que vamos crescendo no verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra e do seu mundo, começamos a pensar cada vez mais os pensamentos que o próprio Deus tem. Glória a Deus. Olha que fantástico, irmãos, essa ideia. Pensem nisso. A imagem de Deus no ser humano, ela não é perdida, ela foi alterada, ela foi manchada, ela foi distorcida, mas ela não foi perdida. Mas no momento da nossa conversão, nós nascemos de novo, a divina semente nasce no nosso coração, agora somos parte de uma natureza divina, e agora tudo vai sendo reconstruído. E se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O próprio apóstolo Paulo vai nos desafiar a desenvolver a nossa salvação, a realmente seguirmos ao Evangelho e aos mandamentos de Deus para alcançarmos a estatura do varão perfeito que é Jesus. Ou seja, é uma recuperação gradual à imagem de Deus. De que forma? Aquela que um dia Adão teve no princípio. Ou seja, é uma recuperação que vai sendo iniciada na conversão, que vai sendo montada, que vai sendo lapidada. Lembra quando há pouco, no final da nossa última gravação, eu falei que para que nós nos tornemos mais pecadores, nós precisamos consentir com aquele pecado. Como eu disse, irmãos, todos nós somos pecadores. A gente vai trabalhar bastante já já sobre aquela questão do pecado e dos pecados. Mas para eu piorar na minha humanidade, eu tenho que consentir. Assim como amar é mandamento e mandamento é opção, pecar é uma opção. Ninguém peca simplesmente porque eu acordei e chutei minha mãe. Sabe, não tem nexo. Acordei, chutei a veinha. Mas pera lá, o que aconteceu? Eu não sei. O diabo me pegou. Essa ideia medíocre de que o diabo pega quem? Todo mundo. Irmão, sejamos honestos. É mais carnalidade, é mais fuga, né? É transferir responsabilidades. Eu, particularmente, irmãos, eu sei que o diabo existe, ele é o nosso arqui-inimigo, é o nosso tentador, ele quer o nosso mal. Mas essa ideia, irmãos, o diabo me pegou. Aí eu estava andando na rua, o diabo me pegou. Aí eu tive que agarrei a irmã e peguei a prostituta. Não, que diabo pegou? Você consentiu. Houve uma seta na mente. A gente diz sim. Mas pode ver, irmãos. Ninguém fala palavrão pro chefe. Fala palavrão pro cônjuge. Fala palavrão pro filho, pro vizinho. Mas pro chefe não. Que poder que tem o chefe, não? Por que não fala? Só fala quando quer ser mandado embora. Porque todo pecado, guarda isso, amados, guarda isso. Há uma fração de milésimo de segundo de decisão nossa. Todo pecado. Todo pecado. Faço ou não faço? Se eu sou uma pessoa treinada a pecar, eu logo faço mesmo e faço com gosto, entendeu? É assim que a gente faz. Pode ver, irmãos. O chefe vem uma vontade louca de xingar o chefe, de pegar o chefe, de esganar o chefe. E a gente olha pro chefe e ainda consegue o quê? Dar risada pro chefe. Não é assim? Não é assim que acontece? Mas me explica que mistério é esse? Que de
vontade de matar o chefe e a gente conseguiu se dominar. É porque o pecado é uma escolha. Pecar é uma escolha. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, para que eu piore a minha vida de degradação, eu tenho que me entregar também àquilo. Eu tenho que consentir com aquilo. Eu tenho que permitir. Agora, aqui eu não estou fazendo um juízo de valor dizendo o seguinte, que a gente vai ser juiz apontando as feiuras dos irmãos. Não, não é isso, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. Para eu piorar na minha vida de pecado, eu tenho que consentir com ela, eu tenho que opinar por ela. E para eu recuperar a minha imagem e semelhança de Deus na estatura do varão perfeito, eu também preciso consentir com ele. Eu preciso caminhar como ele caminhou. É por isso que Pedro disse sobre Jesus, falando sobre Cristo e dizendo à sua igreja, por exemplo, coisas como aquela que ele deixa lá na sua carta, dizendo que nós precisamos seguir as pisadas de Cristo. Por quê? Porque somente assim a gente vai melhorar na nossa caminhada, na nossa jornada. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Quanto mais seguimos os passos do Mestre, mais a imagem e semelhança de Deus vai se potencializando em nós. Eu vou ampliando essa vida espiritual. Pode ver que quanto mais eu sigo os passos do Mestre, mais cheio do Espírito eu me torno. E mais cheio do Espírito nos tornando, mais fruto do Espírito eu dou. E quanto mais fruto do Espírito eu dou, mais as digitais de Deus são deixadas na terra. O que é isso, irmãos? Isso é escolha. Entendam que a redenção em Cristo nos atinge. E essa recuperação plena da imagem e semelhança de Deus, da forma que Cristo recuperou, que por isso que Paulo chama Cristo do segundo Adão. Pode ver. O que o texto de Hebreus fala sobre Jesus? Que ele viveu como nós, mas nunca pecou. Então, Cristo, ele foi 100% homem, mas 100% Deus, e ele foi esse segundo Adão, diferente do primeiro, que nasceu na sua plenitude da natureza humana. Cristo, ele não tinha pecado, possivelmente um dia os seus órgãos, e se não fosse a cruz, tá, irmãos? Imaginem hipoteticamente, tá? Imaginem essa figura. Jesus tinha pecado? Não. Então, a morte para Jesus seria quando? Vamos lá. Já pensaram sobre isso? Se o pecado gera morte, mas se Jesus não tinha morrido, então ele iria morrer? O que vocês acham? Pode participar. No caso, ele não tinha pecado, né? E aí? Só morre quem peca. Então E ele aí? não morreria, com certeza. Ou, o que mais? Vamos lá, vamos lá. Vamos pensando. Vocês nunca talvez tiveram pensando sobre isso, porque não é fato. A alma que pecar, essa Morrerá. Morrerá. Não é essa a sentença? E a alma que não pecar? E aí? Bom, Verdade. como a gente é pecador, a gente sabe que aquele paletó de madeira vai vir para a gente mais cedo ou mais tarde, né? Mas e Jesus? Caberia a ideia de ser trasladado, como Opa, aconteceu? parabéns, pastor. Joia! Uma ideia possível. Uma ideia possível. Concorda? Enoque foi arrebatado, transladado. Elias foram os dois que não passaram necessariamente pela morte física. Possivelmente, em algum momento na caminhada haveria a transladação. Ou
uma outra hipótese. Quando Deus cria Adão, Adão possivelmente, pensem agora como energia, tá, irmãos? Ok. Como um ser, somos seres de energia, não somos? Tudo que acontece conosco, pode ver, a gente se alimenta, a gente bebe líquidos, porque diante da nossa composição, tomamos sol, precisamos de atividade, para quê? Para que diante de tudo isso, a gente se desenvolva, mas nós, em tese, somos seres, é uma energia viva, né? Se a gente pudesse dizer, né? O ser humano é uma energia viva em carne e osso. É alma, é espírito, mas é carne e osso, não é isso tudo unido? Possivelmente Adão e Eva no Éden, vamos supor, ele poderia viver 1.000, 2.000 anos e de repente apagar a luzinha dele, sabe? Do dia para a noite, puf, apagou. Apagou. E aí vinha o quê? A nova vida. Qual vida? Ressurreta. Entenderam? Então, ou Jesus viveria uma vida 100, cento e poucos anos e puf, apagaria e já sairia ali um ressurreto. Mas como a obra dele era de redenção por nós, ele morre. Morre o santo no lugar dos pecadores. Mas eu deduzo que a ideia do transladar-se, ela é a mais próxima da realidade, porque Deus já deixou uma pista lá na vida de Enoque e de Elias. Olha que interessante, que fantástico, irmãos. Que fantástico. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque, pensem assim, irmãos, quanto mais consagrado tivermos, mais essa imagem ela vai se formando. E vamos falar agora de consagração aqui. A imagem e a semelhança de Deus eu vejo plenamente vivida em pelo menos 3 homens na Bíblia. 3 homens, eu diria 4 homens. Primeiro, Enoque. Segundo, Elias. Terceiro, João Batista, porque Jesus disse que ele foi o melhor dos nascidos entre mulher. E, aliás, de todos os nascidos de mulher, João Batista é o primeiro. Até do quarto que eu vou falar, do apóstolo Paulo. Na minha opinião, pelo que diz o Novo Testamento, de todo ser humano, comedor de arroz, feijão, de tapioca, de pão, né, pão asmo e etc e tal, da cultura judaica, comedor de ovelhinha, bebedor de azeite, etc e tal, de suco de uva, vinho. João Batista foi o principal de todos os seres humanos. Então, na minha opinião, a imagem e semelhança de Deus, quase que plena, foi manifestada na vida desses homens. Cristo eu não estou contando porque foi perfeito, ele é a estatura do varão perfeito, ou seja, ele é o modelo do homem perfeito. Né? E ele, como ser humano, é o nosso ideal para ser alcançado, e como Deus, ele é o nosso Salvador. Mas olha que fantástico. Quando a gente pensa nessa imagem gradual, esses homens, eles nos ensinam muito. Porque aí onde eu falei há pouco da escolha, irmãos. A escolha. Para a gente crescer nessa postura gradual, as nossas escolhas têm que ser escolhas que coadunam com as escolhas da Bíblia. E os nossos atos têm que ser atos na semelhança desses grandes homens de Deus. Percebam, todos eles amavam a Deus e amavam a noiva. Sem exceção. Enoque, segundo o livro de Judas, ele foi profeta entre o seu povo. Elias, o que falar de Elias? Profetizou para um povo desviado e fez uma lição maravilhosa. E João Batista? João Batista pregou demais. E Paulo? Notem, o amor que eles tinham por Deus não era um amor teológico, era um amor prático e era demonstrado pela vida deles, levando pessoas a Deus, vivendo em comunhão, servindo o povo de Deus. Ou seja, amavam o noivo e a noiva de forma espetacular. Então, nota que essa imagem, ela é recuperada com Cristo na redenção, mas ela pode ser potencializada quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se consagra. E agora eu quero ler 2 textos bíblicos com vocês. Eu queria pedir aí, Ari, abra para mim um texto que está em 2 Coríntios 3,18, e Felipe Rente, abra para mim também em Romanos 8, 29, por favor.
Pode ler para nós, irmão Ari. 2 Coríntios 3,18. Isso. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, né? De glória em glória na sua própria imagem. No grego, essa ideia de imagem é eikon, dando essa ideia de que, ao longo desta vida, à medida que crescemos em maturidade cristã, diz o Gruden, aumenta a nossa semelhança a Deus. Pode ver, irmão, quanto mais consagrado eu sou, mais reluz Deus da minha vida. Lembra de Moisés lá na tenda? Quando ele saía da tenda, ele tinha que colocar um véu, porque a glória de Deus era tão poderosa por meio da vida dele. Quanto mais eu cresço em santidade, naturalmente, irmãos, a glória de Deus é manifesta na nossa vida. E, naturalmente, essa imagem e semelhança de Deus, ela vai sendo potencializada. Pode ver que quando pecamos, irmãos, é como se o Espírito Santo se entristecesse, se afastasse, e é como se nós perdêssemos o brilho. Nota, ele se afasta de nós, perdemos a intimidade com ele, mas não perdemos o dom dele. Por quê? Os dons de Deus são irrevogáveis. Por que nós não perdemos o dom? Porque Deus ainda deixa a porta aberta para quê? Para que possamos ser restaurados, para que possamos ser arrependidos e voltarmos ao quê? A convidar aquele que pode usar a nossa vida. Infelizmente, alguns, na sua dureza de coração, por saberem que ainda continuam com o dom, já não usam mais o dom para a glória de Deus e agora usam o dom para a glória de si. Guardem isso, irmãos. E aqui fica uma denúncia de Mateus, lá no sermão, quando fala sobre o sermão profético condenando as nações, que diz que muitos dirão, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônio, teu nome curamos enfermos, em teu nome ressuscitamos mortos, e o Senhor dirá para eles o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O texto não diz, você não fez nada disso. O texto não diz, você fez, foi um plágio, o que você fez foi mentira. O texto não diz isso. O texto afirma que houve dons, que houve curas, que houve milagres, mas o texto dá uma sentença dizendo, apartam-se daqui, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque esses que fazem tais coisas para a sua glória, não fazem para Deus, serão condenados por Deus. Porque um dia receberam o dom de Deus e não usam o dom de Deus mais para a glória dele, e nem para a edificação da igreja, mas pegam o dom de Deus e usam agora o dom que era para a glória de Deus, usam para a glória de si. Percebam, quem fez algo assim foi Satanás. Deus deu um dom para Satanás, quando ele ainda era Lúcifer, ministro de música. E ele não quis glorificar a Deus, antes ele quis se tornar igual a Deus e quis ser o adorado por parte daqueles seres divinos. Quando eu tenho o dom e eu uso ele para minha glória, eu estou sendo adorado. Eu estou me assemelhando a Satanás. Por isso que Deus não tira o dom de mim, para que eu caia em si e volte à prática do primeiro amor. Mas, infelizmente, nas páginas da Bíblia, a gente vai ver pessoas como Saul, como Judas Iscariotes, e, além de entristecer o Espírito Santo, deixaram ele bem distante e inclinaram-se para um caminho de erro, como foi Ananias e Safira. Isso está na Bíblia para nos deixar com medo, irmãos. E vem cá, essa denúncia aí não é para os tradicionais não, viu? Porque eles não expulsam demônio, não ora por cura, é para nós, avivados e pentecostais. Ou seja, a gente tem que ter muito mais medo. Por isso, aquele que muito foi dado, muito será exigido. A gente tem que ter medo, irmãos, quando a gente pega uma beiradinha da glória, porque essa beiradinha da glória pode ser o dedo de Satanás já entrando na nossa alma, para que a gente não glorifique a Deus e sim glorifique a si próprio. Então, queridos, como isso é sério, né? Então, assim, percebam, a gente faz tudo e a gente vai sendo transformado de glória em glória
para a sua própria glória e não para a nossa glória. Mais especificamente, continua Gruden, nós vamos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo na nossa vida e no nosso caráter. De fato, Deus nos redimiu para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, Romanos 8, 29. Leia para nós, Felipe, por gentileza. Romanos 8, 28. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só, conformes à imagem dele. Por isso, irmãos, guardem essa máxima. Quanto mais a imagem de Deus reina em mim, mais o fruto do Espírito tem que estar abundante em mim. Mais eu preciso viver em amor, em humildade, em temperança, em domínio próprio, etc, etc e tal. Se eu me torno muito cheio de Deus e muito vaidoso, tem alguma coisa esquisita aí. Agora eu sou um pastor sacrossanto, poderoso, que eu olho as pessoas por cima e eu não me assemelho a esse populacho. Tem alguma coisa esquisita aí. Porque o meu Jesus tinha cheiro de ovelha. Os apóstolos e os profetas que a Bíblia ensina tinha cheiro de rebanho. Aqueles que escolheram ser temperados com o perfume do templo, com o perfume da erudição, das riquezas, o nome deles eram fariseus e saduceus, que caminhavam distantes daquilo que o Senhor nos ensina. E no Velho Testamento, o nome deles eram falsos profetas, que queriam agradar apenas as pessoas. Pensem nisso, tá bom? Irmãos, a gente vai continuar mais um pouco. Eu sei que essa nossa primeira aula ficou bem grande. Na semana que vem eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou gravar em 3 blocos, porque a nossa aula começa 7h15, ou melhor, 7h30, né? E vai até as 10h15. A gente tem por volta de 2h15 de aula em tempo real, quase 2h30. Então eu vou gravar possivelmente em 3 períodos, tá bom? Então, para não ficar com uma gravação muito curtinha, eu vou gravar ainda mais uns 20 minutos, a gente dá uma parada e depois a gente vai para o último final, que vai dar mais também uns 20, 30 minutos, tá bom? Tudo bem? Tudo bem para vocês? Tá bom? Minha garganta já está seca, mas eu aguento mais um pouco. Vamos lá. Então, alguma dúvida até aí, amados? Alguma dúvida? Não? Querem comentar alguma coisa? Se não, sinalizem. Se sim, me digam. Tranquilo, pastor. Tranquilo. Se o senhor me permite, Claro. sobre a tua colocação a respeito de nos considerarmos pequeninos diante dele, eu gosto muito das afirmações do apóstolo Paulo. Ele, 1 Coríntios 15:9, ele se intitulava o menor dos apóstolos. Sim. Acho que a tendência ao longo da nossa vida, conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente acaba se sentindo um pouco mais pomposo, e não é o que a gente vê acontecer com ele, né? Exatamente. Ele escreve a sua epístola para Timóteo, uma coisa que me chama muita atenção é que ele já se considerava o maior dos pecadores. Então, é aquela tendência de, diante de Deus, reconhecer a sua pequenez e perceber que ele é e eu não sou. E foi ótima a sua observação, pastor Johnny, porque olha só, eu não sei se você sabe disso, mas o tempo em que ele escreve a carta aos Coríntios e a carta a Timóteo, olha só que interessante, ele faz 3 alegações em 3 períodos, o apóstolo Paulo. Logo no início do ministério, ele fala que dos apóstolos ele é o menor. No meio do ministério dele, em outra carta, ele faz uma citação, se não me falha a memória, ele fala, dos cristãos eu sou o menor. Opa! Tá diminuindo, né? Tá diminuindo. E que quem está crescendo, opa, ele diminui, quem cresce? Cristo, né? Lembra de João Batista?
que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, é fantástico essa ideia. Eu me lembro que o meu pastor, ele dizia o seguinte, quando eu me converti, um pastor Orfeu, ele falava assim, e quanto mais próximo, né, nós estamos de Deus, imagine que esse livro é Deus, e o meu celular sou eu. A gente se sente grande. Mas quanto mais distante eu estou de Deus, né, desculpa, é o contrário. Quanto mais distante eu estou de Deus, a gente até tem muitas vezes uma correlação meio errada, né? Vocês aí na câmera estão olhando, agora tá dando para imaginar, tá vendo? Muitas vezes, quanto mais distante a gente está de Deus, a gente se acha até grande, né? Como se o celular fôssemos nós e o livro foi Deus. Mas quando a gente mais se aproxima de Deus, aí de repente a gente vê que ele é muito maior do que a gente. Claro que aqui no caso o celular né, até sumiria, né? Diante da magnitude. Então, é verdade, pode ver que esse sentimento de grandeza nasce em nós, não quando a gente está perto dele, quando a gente está distante. Por isso, irmãos, tenham medo de pastores soberbos. Aí é uma bênção, prega muito. É soberbo? Tem alguma coisa esquisita. Não estou falando aqui, irmãos, de gente convicta, tá? Tem pessoas que são convictas. Eles querem, eles não querem, entendeu? Mas eu estou falando de gente soberba. Quantas vezes o pastor fala, ô, vem pegar aqui, ó. Ele trata os outros como... Irmão, no cristianismo, o pastor é o principal servo. Agora, presta bem atenção. Ele também não pode se deixar com que a igreja o maltrate. Porque isso não é zelar pelo dom. Perceba, uma coisa é você ser humilde, outra coisa é você ser idiota. E tem ovelhas petulantes, que quer ver o pastor pintando a igreja, tocando no louvor, administrando, visitando, ainda fala, eu pago o seu salário. Irmão, quando alguém falar isso, você jamais se permita você falar assim, filho, eu vou te entregar nas mãos de Deus, porque o que você está falando é afronta, viu? Você não me conhece do que é dom pastoral. Eu não preciso Porque, irmãos, de fato, quem sustenta um pastor é Deus. As pessoas, por muitas vezes elas darem o salário pastoral, elas acham que elas mandam no pastor. É por isso que tem pastores que não sabem lidar com essa relação. Coisa que tem nada a ver com a outra. Se um dia, por exemplo, a minha comunidade que me serve começar a me chamar de bandido, eu vou voltar para o mercado de trabalho. Eu não tenho dúvida. Aí, é claro, eu vou ter que parar de fazer muita coisa. Mas se uma pessoa me macular como se eu fosse bandido, eu vou me posicionar. O apóstolo Paulo, o que ele fez lá em Coríntios? Foi trabalhar. Ele ganhou uma igreja gigante, uma igreja doente. O que ele fez? Não vou ser sustentado por essa corja aqui, não. Tudo doente, doido, vou vender tenda. E ele foi vender tenda. Por quê? Porque eles não tinham em Paulo alguém digno do evangelho como deveria ser. Por isso que Paulo vai vender tenda. Qual era a igreja que mais sustentava Paulo no Novo Testamento? Vocês sabem? Da Macedônia? Não. Qual? Tentem falar outro. Antioquia? Não. Coríntios. Também não. Não. A Coríntios é o que mais chutava Paulo. Falava que ele não era Eu acho que eles estavam se achando no direito, né? Já que eu sustento, deixa eu bater. Sabe qual era? Não faço ideia. A grande igreja mantenedora de Paulo nas viagens, mesmo ele pertencendo a Antioquia, muitas vezes Antioquia tinha as demandas dela. E muitas vezes Paulo estava num lugar que Antioquia não conseguia chegar lá. Mas tinha uma igreja que fazia de tudo para sustentar Paulo. De Tessalônica. Espera um minutinho. Eu ouvi um barulho, fiquei preocupado, desculpe. É o seguinte, sabe qual era? Filipenses. A igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses era os quindins de Paulo, uma pequenina igreja numa ilhota, ou numa cidadezinha. Uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, uma igreja pequena, mas uma igreja que não abria mão de mandar donativos para Paulo. Mandava, sustentava, cuidava, amava. E quando Paulo escreve aquela carta, ele se regozija, ele fala sobre alegria, ele agradece, ele era os quindins de Paulo.
Agora perceba, tinha Éfeso, uma igreja gigantíssima, de todas as maiores, Éfeso era maior. E assim, em quantidade, em números, em liderança. Mas nenhuma igreja se assemelhou ao cuidado e ao amor de Paulo como foi Filipenses. Agora, Coríntios, Paulo não queria ver nada de Coríntios. Paulo, pelo contrário, foi fazer tenda. Irmãos, ter esse orgulho de zelo pelo dom é importante. Agora, a pessoa tem que fazer uma denúncia e tem que provar, né? Porque pega aí uns endemoniados que, de repente, entra dentro da igreja, vai macular aí o pastor. E aí a igreja aceita aquela mácula, aí pronto, né? O pastor está perdido. Mas se uma pessoa faz denúncia, o que diz o texto de Timóteo? Quando fizerem uma acusação contra o ministro? Que tenham provas. Que é muito sério, chamar o pastor de bandido, né? Estão entendendo, amados, como que as coisas são sérias? Né? Então a gente vê, né? Nem sei porque eu entrei nesse ponto, agora até eu me perdi. Onde eu estava? É raro acontecer isso, hein? Vamos lá, me ajuda a lembrar o fio da meada. Quanto menores nós somos, mais perto estamos de Deus. Obrigado. Então, amados, pode ver que não coaduna um pastor prepotente. Uma das coisas que mais me marcou a minha vida como batista, irmãos, e aqui eu digo hoje, né? Talvez nem todos vocês saibam, mas nós somos ainda uma igreja batista independente, não pertencemos oficialmente mais à convenção, nem eu à ordem. Desde 2018, de outubro de 2018, fomos desligados. Mas eu tenho um amor muito grande para os pastores. O nosso seminário continua abençoando ainda outras igrejas. Eu vou pregar direto na igreja dos pastores. Esses dias preguei no aniversário do pastor Sandoval, ou seja, a minha interação é muito boa. Mas deixa eu dar um elogio aqui fantástico ao pastor Enéas, aos pastores batistas nacionais. Uma das coisas que mais me marcava era a simplicidade nossa. Eu, por exemplo, tomava café com o pastor Enéas Tonini, dava carona para ele, segurava no braço dele para ele ajudar a andar. Teve até um dia lá no seminário que ele pediu para eu levar ele até a porta. Ele falou, Raimundo, me ajuda a ir até a porta, porque ele tinha problemas de joelho. E aí eu levei ele até a porta e o pastor Enéas gostava de ser bastante independente, né? E aí ele, tá bom, Raimundo, não precisa me segurar. E de repente eu descuidei, né? Soltei ele. Em frente ao seminário, a calçada é meio íngreme. Meu Deus, o pastor Enéas começou a fazer assim, envergar. Quase caiu. Eu falei, ai meu Deus, quase deixei meu mestre cair. 100 anos naquela época. Eu falei, ai meu Deus, vão me matar. O pastorado vai me matar. Né? Eu fiquei, eu não tô com medo da pastorada, mas poxa vida, né? Não, faltou zelo. Eu não tava acostumado a andar com ele, levando ele assim, né? E aí realmente eu quase por um deslize. Ô pastor Enéas, catei ele não caiu, graças a Deus. Oh meu Deus do céu. Ia se machucar todinho, né? 100 anos de idade. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Eu me lembro que em muitos congressos de pastores, alguns pastores que vinham de outras denominações, eles olhavam assim e falavam assim, vem cá, aquele ali é o pastor Enéas Tonini? Eu falei, é. Aquele lá é o doutor Paulo? Eu falei, é. Aquele ali é o presidente da convenção? Eu falei, é. Mas eles tomam café com vocês, comem na mesma vez? Eu falei, claro que comem. Ou seja, irmãos, essa simplicidade a gente tem que manter. Sabe assim, Deus usou o pastor Enéas de forma tremenda, mas ele tomava café conosco, entendeu? Ele não era uma pessoa que precisava ter jato, entendeu? Estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Ele não... Porque, ó, irmão, esse negócio, quanto mais eu cresço no espírito, a citação do pastor Johnny, eu sou o menor dos apóstolos, menor dos cristãos, o menor dos pecadores. E Paulo, quando disse essa declaração para Timóteo, foi prestes antes de morrer. Então, a gente cresce de uma outra forma. A gente cresce para baixo, na semelhança da árvore com as raízes. Quanto mais a imagem de Deus aflora em mim, mais as minhas raízes são profundas. Mais eu vivo essa dimensão. E eu vou frutificar segundo o que Deus quer. Pastor Enéas, irmãos, eu tive muito momento com ele. Ele ganhou terrenos, ele ganhou prédios, ele ganhou casas. Sabe o que ele fazia com tudo isso? Ele doava para as igrejas e para a convenção. Ele falava, eu já tenho casa, não preciso mais. Isso é magnífico, irmãos. Ele falava, eu já tenho salário, não preciso mais. Eu já tenho cuidado. Claro que se você falasse para ele, pastor Enéas, vou pagar uma viagem para o senhor para Miami, para Cancún, para o senhor passar uma... Claro que eu vou, pode dar, eu aceito. Ele não era arrogante.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o tesouro dele era o quê? Era a igreja, entendeu? Era pastorear a igreja. E esse é o modelo de pastor que eu tenho como alvo da minha vida. Porque, irmãos, assim, eu não sou contra o pastor que começa a ganhar bem, que tem uma riqueza, que até adquire, porque a igreja é rica. Por exemplo, irmãos, pastorei uma igreja em Ferraz de Vasconcelos. Mas, hipoteticamente, se eu tivesse nessa igreja, lá em Campinas, no centro de Campinas, ou lá em Florianópolis, ou quem sabe, lá no bairro mais nobre de Fortaleza, claro, meu salário seria 5 vezes mais, é óbvio. O meio, lá o dízimo dos irmãos, é o mais fraquinho, é talvez o melhor do que o meu irmão da minha igreja dá, é normal. Então, eu não sou contra um pastor ter uma posse boa, ter um salário bom, não, não é isso. Mas é você viver o que Deus te manda viver. Deus te pôs numa igreja pobre, viva com eles. Deus te pôs numa igreja classe média, viva com eles. Deus te pôs numa igreja rica, viva com eles. Mas se Deus te transferir, seja fiel ao chamado que Deus te mandou. Muitas pessoas iniciam o ministério porque elas querem usar uma igreja simples como catapulta para uma igreja grande. Tolice. Quem disse que você vai precisar disso para a sua vida? Se o seu chamado foi ser um quebrador de pedra, seja feliz e quebre pedras. Ou você acha que Elias, profetizando para Acabe e Jezabel, ele gostava? Ele fugia de Jezabel, era endemoniada. Você acha que ele tinha prazer naquilo? Que isso? Era muito melhor ele estar ali no conforto do templo. Mas não, a mensagem dele era para Elias, ou melhor, para Israel, para Acabe, para Jezabel, e ele foi fiel. Ele chorou, ele se lamuriou e Deus o consolou. É assim, irmãos. O importante é sermos fiel. E quanto mais a imagem de Deus e a plenitude de Deus vem sobre nós, mais pequenos nos tornamos, tá bom? Vamos mais um pouquinho da leitura para a gente ir para a nossa pausa. Continua a leitura para nós. Na volta de Cristo. Pode ler, Gil. Liguei o microfone agora. A admirável promessa do Novo Testamento é que, assim como somos hoje, como Adão, sujeitos à morte e ao pecado, também seremos como Cristo no futuro, moralmente puros, jamais sujeitos à morte de novo. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. 1 Coríntios 15, 49. A plena medida da nossa criação à imagem de Deus não se vê na vida de Adão, que pecou, nem na nossa própria vida hoje, pois somos imperfeitos. Joia, né? A nossa completa restauração, amados, se dará na glória. Mas paulatinamente a gente pode estar melhorando. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu era um jovem com uma boca suja. Eu tinha vergonha de falar muitas vezes em público, numa condução, porque de 10 palavras, 15 minhas eram palavrões. Imagina, então me converti, a boca ainda era imundinha, né? O Raimundinho tinha uma boca imundinha. E eu pedi para Deus, Senhor, me ajuda, limpa essas palavras. Porque, como eu disse, irmãos, é hábito, né? São hábitos para o mal e agora são hábitos para o bem. E foi um processo um pouco doloroso, mas em pouco tempo Deus foi limpando os meus lábios. E mais uma vez eu aprendi a orar com meu pastor. Ele dizia, Senhor, coloca uma sentinela nos meus lábios para que eu não peque com a boca. Olha que coisa simples e linda. No momento que vinha o palavrão, não. Então eu já interrompi o ciclo. Ele só vinha no coração, mas não saía mais. E de repente, por você ir cortando essa erva daninha, ele passa até do coração, fica só na mente, e quando você vai ver, você substitui. E quando você vai ver, você não está falando palavrão. E você tem todo o domínio e controle. Porque, olha, a gente vai falar já já sobre pecados e pecado. O hábito, né? O hábito de pecar são hábitos. E quando você nasce de novo, agora é um novo hábito na vida consagrada. E eu me lembro que
Eu ainda não era casado, mas eu já estava no seminário e eu já estava como um obreiro na igreja. Na igreja eu era um obreiro assim muito ativo na minha militância como membro. Não faltava um culto, participava de tudo, mas eu não pregava sempre, raramente dava pregava para algum grupo, raramente dava uma aula, porque o meu amor era servir a igreja. Então o pastor precisava de mim, eu estava lá. Foi essa a minha vida, mesmo no seminário. E eu lembro que eu estava no seminário um dia na minha casa e vocês vão dar risada. E de repente, estou lá estudando, me lembro como hoje, estava na cama, estudando, era um final de semana, e de repente eu senti algo me morder, eu falei, meu Deus! Aí eu olhei, era uma pulga, tentei pegar, não consegui. E aí, pulga, aí tô ali estudando, e a pulga me tirando, me roubando do ensino, eu falei, ai, sua desgraçada, sua miserável. Dentro de mim eu xinguei a pulga. Eu xinguei, mas aquele xingo gostoso, sabe? Eu não falei alto, mas eu falei, sua! E vociferei um monte de palavrão. Irmãos, ali eu parei e falei, meu Deus, eu só não pequei na boca, só não falei os palavrão aqui, mas aqui eu falei, a pulga me venceu. Olha que coisa, né? Me senti derrotado. Ali eu me senti que a pulga foi Davi e eu Golias, entendeu? Pequei por causa de uma pulga. Ai, meu, que coisa. E aí depois eu dei tanta risada, eu falei, Espírito Santo, me perdoa, porque eu xinguei gostoso essa pulga. Sabe quando você xinga gostoso, aquele xingo? Porque ela estava me tirando a concentração. Sabe, a gente quando peca, até o pecado pode ser aprazível. Falar que pecado não é bom é mentira, porque a gente muitas vezes peca com prazer. E ali eu xinguei. Imagina você xingar uma pulga. Então eu xinguei assim, sem reserva, porque se fosse uma pessoa, eu não xingaria. E olha o testemunho. A pulga. Mas eu xinguei no meu coração, entendeu? Então, eu fui. Ali ela foi o Davi, eu fui o Golias, entendeu? Estou falando isso, irmãos, porque a gente acabou de ler esse texto aqui, né? Que a completa restauração da nossa imagem será na glória, né? Não vai ser agora, vai ser na glória. E só com a graça de Deus nos ajudando, a gente vai poder prevalecer, né? Porque se a gente não der lugar à carne, se a gente faltar com a vigilância, a gente vai pecar. Por isso que a nossa grande esperança é lá na glória. E a gente tem que saber que essa carne ainda, pulguinhas, pode nos dar trabalho, né? Pense nisso, né? Muitas vezes aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia, né? Então, rapidinho aqui, vamos só ler mais aqui, deixa eu ver aqui, onde para aqui, para a gente já, deixa eu só ver, que falta mais... Não, vamos parar. Vamos bem rapidinho aqui, que a gente vai bem rapidinho. Só vamos ler os tópicos, isso, para a gente ir para o nosso momento de pausa, né? Então, Gil, só leia aqui os nomes que estão. Só leia a primeira. Leia aqui para nós os 5 e depois você lê as letras maiúsculas, tá? Os aspectos específicos da nossa semelhança a Deus. Semana passada eu falei um pouco sobre isso e agora eu só vou dar uma pincelada, tá bom, gente? Vamos lá, Gil. Leia para Embora tenhamos argumentos acima que seria difícil definir todos os aspectos em que somos semelhantes a Deus, podemos assim mesmo mencionar vários aspectos que nos revelam mais parecidos com Deus do que todo o restante da criação. Joia. Primeiro aspecto é o aspecto moral. Deixa eu dar uma palavra rápida aqui para os irmãos. Irmãos, ser um cristão, ser um obreiro, não é apenas uma opção que eu tenho pela moralidade, é um imperativo. Não há como eu ser um obreiro que glorifique a Deus tendo uma vida imoral. Hoje, por exemplo, quando alguém vai corrigir o irmão e o outro diz, você não é meu pastor, fique quieto, ele já demonstra que o cristianismo dele é nominal. Porque, irmãos, o bom testemunho que damos glorifica a Deus e o mau testemunho que damos exalta Satanás.
Ser cristão, ser ministro é imperativo moral. Nota, eu não estou falando ser perfeito, mas eu estou falando de uma vida moral à altura. As pessoas e os não crentes não esperam de nós perfeição, esperam de nós caráter. Quantos são aqueles que cometem delitos no emprego e depois diz, fica quieto que você não tem nada a ver com a minha vida, você cuida da sua vida, que eu cuido da minha, porque eu sou de Deus e você não, você é um gadareno, você é uma criatura, você é um endemoniado, fica quieto, ô gadareno. E aí a gente perdeu a batalha, porque quando um ímpio nos corrige, a gente tem que dizer assim, é verdade, me perdoa, eu errei, você me dá licença, que eu vou fazer uma oração agora aqui, com você mesmo aqui. Pai, me perdoa, eu cometi um deslize, eu não deveria. Me ajuda, Senhor. Me segura nas tuas mãos. O fulano aqui me corrigiu e é verdade, ele está certo. Obrigado pela vida dele, porque ele foi uma bênção para mim. Aí você olha para o fulano e fala, obrigado, viu? E me perdoa, eu tenho essa fraqueza. Acabou, irmão. Ele não está esperando de você perfeição. Ele está esperando de você caráter, entendeu? Então, a vida cristã, a imagem e semelhança de Deus, restaura-nos o aspecto moral. E a moralidade não é opção para o cristão. A moralidade é imperativo. Deus não pediu para que dessemos um testemunho quando quiséssemos. Deus disse para que dessemos testemunho sempre. Qual nível? Bom testemunho. Tá bom? Próximo ponto. Vamos lá, Gil. Aspectos espirituais. Em outras palavras, aqui, é uma vida de relacionamento com Deus e com o povo de Deus. É uma vida que exercita os dons e que desenvolve os dons. Não para nós, mas para a edificação do corpo de Cristo. É uma vida de espiritualidade, não apenas de envolvimento, mas de comprometimento. Bom, guarda isso no seu coração. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Deus não quer que sejamos apenas envolvidos na igreja. Deus quer que sejamos comprometidos com a igreja. A igreja na terra é o corpo de Cristo. Qual é a diferença entre envolvimento e comprometimento? Há uma anedota americana que é o seguinte, que conta-se sobre o café da manhã americano, o ovo e o bacon. A galinha, quando dá o ovo, ela está envolvida com o processo, porque ela dá um ovo e ela continua a viver. O porco, quando dá o bacon, acabou, morreu, porque não tem como dar mais bacon na sua vida. O cristão, ele tem que estar comprometido com o processo. É morrer para o mundo, é morrer para o eu e é viver para Deus, para o que Deus tem. Por isso que vocês, como seminaristas, não podem servir a igreja quando querem. Tem que servir a igreja como Deus quer. Agora, é claro, irmãos, o pastor nenhum vai ficar obrigando vocês. Eu, por exemplo, lá na igreja local, os obreiros sabem da sua responsabilidade. Se eles entregam um envolvimento, eu deixo eles lá envolvidos. Se eles entregam um comprometimento, eu entrego mais para eles. Porque, irmãos, o projeto não é meu, a igreja não é minha. Eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja. E o projeto de Deus é que todos nós sejamos comprometidos com a noiva e não envolvidos com a noiva. O envolvido vai quando quer, dizima quando quer, faz as coisas quando quer. E o comprometido faz quando precisa, porque o que importa é a igreja sendo edificada, Deus sendo exaltado e almas sendo salvas. Estão entendendo, irmãos? Você está envolvido com a igreja ou está comprometido? Pastor, mas e aí, pastor? Tem irmãos que estão comprometidos hoje e amanhã não está? Tem, claro. Tem irmãos que de repente começa muito bem, durante anos é comprometido, de repente engata uma reza, fica só envolvido. E aí? E aí que é ele Deus, irmãos? E aí, pastor, o que o senhor faz? Eu só oro, jejuo. Porque aí não é comigo, é com Deus e ele. Se ele não está dando o melhor para Deus, ele dá uma ovelhinha manca, ele vai colher de Deus, não só é de mim, não. Pastor, mas não atrapalha a igreja. Irmãos, a igreja é de Deus, ela é triunfante, ela vai ser vencedora, sempre. Por quê? Porque comigo ou sem eu, Deus vai levantar pessoas, porque é dele aquele projeto. Estão entendendo? Estão entendendo? Envolvidos ou comprometidos? Envolvidos é o ovo, comprometidos é o bacon.
Para dar o bacon tem que morrer, tá bom? Então, aspectos espirituais. Rapidinho aqui, próximo aspecto da Imago Dei, da imagem e semelhança. Aspectos mentais. Opa, aspectos mentais. Em outras palavras, amar a Deus com a mente. Gastar a mente com coisa boa. Vocês aqui estão gastando um tempo lendo, refletindo, assistindo. É isso aí que Deus espera. Deus não espera nada menos do que isso. Muitas vezes a gente quer produzir uma mensagem poderosa gastando 2 neurônios, enquanto a gente deveria gastar 100 neurônios. Não estou dizendo aleatoriamente, nem sei como que diz tecnicamente. Queimando pestana. Amar a Deus com a mente é isso, é gastar tempo, é aspecto mental. A imagem e semelhança de Deus me faz ser inteligente, que tem a mente de Cristo, os valores de Deus e os hábitos sagrados, tá bom? E isso, nota, vejam bem, como cada um desses aspectos na imagem e semelhança são difíceis. Por isso que quando nos convertemos, há uma recuperação na redenção, mas a graduação é com a nossa entrega, com a nossa doação, com a nossa insistência e com o nosso amor, com a nossa obediência, tá bom? Continuando. Aspectos relacionais. Agora aqui se segura no banco que vocês nunca mais vão esquecer disso. Relacionais com quem, pastor? Com Deus, em primeiro lugar, porque Ele é família, mas é relacionais com a noiva. Claro que a igreja começa em casa, mas ela não é uma tribo do lar. Não é uma panela. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e os irmãos, o problema é deles. Eu vejo eles domingo que vem, eles que se virem. E o pastor também, que eu não tenho que ficar dando satisfação ao pastor. Isso daí na igreja, irmãos. A imagem e a semelhança de Deus é restaurada em nós no aspecto relacional. Guarda isso, irmãos. Guarda isso. Quanto mais comunhão eu tenho com o povo de Deus, eu confirmo que eu vivo no Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus me atrai para a comunhão. O Espírito Santo de Deus me atrai ao próprio Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus me leva à irmandade. Jamais o Espírito Santo de Deus me separará da irmandade. Quer saber se o irmão é cheio verdadeiramente do Espírito Santo? Não é se ele sobe no púlpito e ele começa a ter reteté, ele começa a trovejar, ele começa a pular. Não, isso daí pode ser até performático, irmãos. Teatral. Quer ver o irmão cheio do Espírito Santo? Sabe o que ele faz? Irmão, e aí, como que você está? Você está bem, meu irmão? Poxa, estou preocupado com você, meu irmão. Não estou te vendo na igreja. Pô, meu irmão, estou sentindo falta de você. Ô, meu irmão, vamos orar junto. Ô, meu irmão. Hoje, irmão Dil, o nosso irmão Flávio falou uma coisa linda sobre você. Ele falou, sabe, pastor, lembra aquelas visitas que eu fazia para os irmãos todo sábado? Lembra que eu falei que era eu e uns irmãos? Pois é, pastor. Um daqueles irmãos é o Dil, pastor. Fiquei tão feliz, Dil, quando eu soube disso. Porque, irmãos, aqui o Dil, ele saía, ele e o Flávio, todo sábado, né, para visitar os irmãos, simplesmente para fortalecer a fé dos irmãos, para fortalecer a igreja. Parabéns, Dil. É isso, igreja Amém. É isso, irmãos. Igreja não é púlpito, igreja não... Irmão, eu estou dando aula aqui, está sendo gravado, eu estou em destaque, irmão, mas estou aqui, deixa eu dizer diante de Deus. Isso aqui não é nada não, irmãos. Isso aqui não é nada. Hoje nós tivemos um culto com a União Feminina, parte da tarde, pelo WhatsApp. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês no grupo lá. Inclusive, se vocês um dia quiserem participar para ver como que é, para aplicar na igreja de vocês, estão convidados, viu? Irmão, que culto maravilhoso. Mas, irmãos, no WhatsApp, quase 2 horas de culto. Desde o início da pandemia, a gente tem utilizado isso. Isso é igreja. Está lá no WhatsApp, ninguém está vendo. Só as irmãs. A gente criou um programinha, eu tive uma ideia, eu falei, irmão, vamos fazer. Ela falou, será, amor, que dá? Irmãos, é magnífico. É igreja. Hoje, uma irmã lá que orou por nós, por mim, irmão, você precisa de ver a oração dela, deu vontade de chorar. Ela orou tanto pela minha vida, um amor.
orou pelos irmãos, oramos pelo pastor Onofre, oramos por outros pastores. Irmão, a projeção de púlpito, de marketing, isso daí não é nada. A igreja é tudo. Quer saber se a gente é cheio do Espírito Santo? A gente tem prazer pela igreja, tem prazer pela comunhão. Por quê? Porque os aspectos relacionais são potencializados. Quanto mais eu tenho da imagem e semelhança de Deus, mais eu sou atraído. Guarda isso no seu coração, irmão. Tá bom? E agora, para a gente ir para o último aspecto. Aspectos físicos. Por que aspecto físico? Porque a gente tem um corpo que é o templo do Espírito Santo, gente. Ah, não, mas eu cuido do meu espírito, da minha alma, o corpo vem tudo que é tranqueira. Não, meu irmão, você é templo do Espírito. Tem que cuidar do seu corpo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria 2 coisas na minha caminhada cristã. Eu procuraria ter mais mentores para me ajudar mais e para eu ter feito mais coisas que eu não fiz. E uma das outras coisas, eu com certeza teria atividade física. Que durante o meu início do ministério, os irmãos cobrando, correndo, e tal, e chamando, e falando, pastor, faça isso, pastor, faça aquilo, pastor, faça aquilo outro. Eu não tinha tempo para cuidar do meu corpo. E eu engordei, me deu vários problemas de saúde. E hoje, atividade física não é opção, é mandamento. Por quê? Porque somos templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso físico. Porque o Espírito de Deus, que quer habitar dentro de nós, que quer aflorar no nosso espírito, quer manifestar na nossa alma, precisa de uma morada, precisa de um casulo. E é esse corpo. Isso a gente tem que também cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa vida, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Agora vamos dar a nossa pausa de 10 minutos. A gente volta no link daqui a 10 minutos. Bom, chegou aqui a nossa querida professora Aparecida, ela entrou agora, a gente vai dar continuidade, Cida, né? E a gente não parou até agora, Cida, por isso que eu estou parando, ó, não deu intervalo ainda. Então a gente vai dar a pausa, e aí a gente vai voltar, irmão, só para mais 15 minutos finais, por os 15 minutos finais, porque aí a gente vai concluir essa parte do ser humano, homem e mulher, tá bom? E aí a gente para por hoje. 10h15 a gente para. Então, ó, são 21h49, vai dar 50. 22 horas a gente volta e tem mais 22 e 22h15, tá bom? Fechado? Tá bom, irmãos? Então, vamos beber uma água, preciso beber uma água, vamos no... E eu vou dar uma desligada aqui. Cida, continua aqui. E aí eu falo... Tá bom, pastor. Tá? Vou tá parar bom. Gravar. Um abraço.